Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, né? Estamos no momento vendo o volume 2, unidade 2, energia térmica, tema 1, o que é temperatura, né? Então, nessa unidade 2 vamos falar sobre energia térmica e suas características, né? De modo geral, todo mundo já tem uma noção do que seja essa temperatura, do quente, do frio, né? Das sensações térmicas. Muitas vezes a gente só não consegue explicar, mas o primeiro contato a gente já tem no dia a dia, né? Ó, nesta unidade você vai estudar o conceito de calor. Vai ver que calor é uma manifestação de uma forma de energia, chamada energia térmica. Bem, ó, na unidade 1 a gente viu o quê? Vários tipos de energia, né? Energia mecânica, energia potencial gravitacional, energia solar, energia elétrica. O calor também é o quê? É um tipo de energia térmica. Também estudará como o calor se propaga e quais são os seus efeitos na matéria. Quando ele fala aqui em efeitos na matéria, pessoal, matéria é qualquer coisa, né? Tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Pode ser qualquer objeto tendo massa e ocupando lugar, por exemplo, pode ser um tijolo, um computador, um mouse, né, uma caneta. Quando ele fala de matéria, ele fala de tudo de forma geral. Finalmente, vai analisar como funcionam as máquinas térmicas, nas quais o calor leva à realização de trabalho. Aí, ó, quando a gente no final dessa aula, a gente vai poder entender melhor, por exemplo, saber explicar as seguintes indagações. Qual é a função do ventilador na sala? O ventilador na sala, ele realmente esfria o ambiente? Ele diminui a temperatura do ambiente? Né? O ventilador ligado faz que a temperatura do ambiente diminua? A terceira indagação. A roupa no varal seca mais rápido quando há vento ou quando não há vento? Né? Porque quando uma pessoa sente frio nas mãos, esfrega uma na outra e parece aquecê-las. Então, esse tipo de indagação a gente vai conseguir explicar de forma mais palpável, né? De forma mais consciente. Bem, ó, temperatura e sensação térmica. Próximo tópico aí. Em nosso dia a dia, o conceito de temperatura é associado à sensação térmica de quente e frio, o que pode gerar estimativas equivocadas de temperatura. O que ele quer dizer com isso? Ó? O que a gente chama por frio ou quente é relativo, vai depender de qual temperatura está o nosso corpo. Por exemplo, se eu pegar em um objeto que esteja uma temperatura de 40 graus Celsius ou 42 graus Celsius, eu vou achar quente. Por quê? Porque a temperatura do meu corpo é menor. Vamos supor que a temperatura é 38 graus e eu estou tocando em um objeto que está a 42. Então, para mim, esse objeto vai estar quente, certo? Mas vamos supor que eu tenha um determinado sensor de temperatura que capta essa temperatura, mas a temperatura desse sensor é de 42 graus. Se eu colocar um objeto de 42 graus encostando nesse sensor de temperatura, né? Para ele vai ser o quê? Quente ou frio? Nenhum dos dois, né? Porque vai estar a mesma temperatura. Então a questão de dizer que um objeto está quente ou frio, ou que um ambiente é quente ou frio, ele é relativo. Vai depender de quem está fazendo essa mensuração da temperatura, certo? Ó, continuando aqui. A sensação térmica é a percepção da temperatura pelo indivíduo, que é influenciado pela temperatura ambiente e também por outros fatores, como estado de saúde, umidade do ar e velocidade do vento. A sensação térmica varia de uma pessoa para pessoa, e até a mesma pessoa pode ter sensações térmicas distintas em uma mesma situação. Assim, a sensação térmica não é um indicador preciso para decidir a condição térmica de um sistema. O conceito de temperatura será fundamental para isso. Ou seja,
a gente mensurar se um objeto é quente ou frio, se um ambiente está quente ou frio, não tem como a gente, por assim dizer, ser bastante específico, preciso, aliás, ser preciso em dizer que é frio ou quente, porque, como eu falei anteriormente, vai depender da temperatura do nosso corpo ou que a gente está acostumado. Por exemplo, se você vive em uma região de 10 graus, por exemplo, para você 20 graus, 30 graus já é o quê? Pode ser considerado como quente, né? Já se uma pessoa vive aqui, por exemplo, no Nordeste, e há uma grande temperatura para ela, por exemplo, elevadas temperaturas como 33 graus, né, por aí. Então, quando essa pessoa é exposta a uma determinada região, onde o ambiente é de 20 graus Celsius, então ela já vai achar essa região o quê? Fria. Vai ter a sensação de que aquela região está fria, né? Diferentemente de quem já vive lá, convive, né? Então, é por isso que esse fator de sensação térmica é relativo. Então vamos para o próximo tópico. Energia térmica, continuando, energia térmica, né? A matéria é constituída de partículas muito pequenas, os átomos, que podem se agrupar em moléculas. Estas, por sua vez, estão em constante movimento e possuem, portanto, energia cinética. Ou seja, a energia cinética, pessoal, está associado com a energia térmica. Isso é o conceito de temperatura, né? Vamos continuar aqui a leitura. De forma simplificada, pode-se dizer que a soma da energia cinética de todas as partículas que constituem um corpo é a sua energia térmica. Portanto, a energia térmica é a energia cinética do movimento dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Ou seja, o que é que ele quer dizer por temperatura aí, pessoal? Como é que a gente pode conceituar temperatura? A gente pode dizer que é o grau de agitação das partículas, né? Quanto mais quente, maior será o grau de agitação dessas partículas, certo? Aí ele fala aí, de matéria, né? A gente sabe que, só para relembrar um conceito para quem não tem essa ideia, né? Só para a gente relembrar. Por exemplo, se eu pego um pincel desse aqui e divido ele em 2, ele vai ficar menor. Se eu dividir ele em 2 novamente, ele vai ficar menor. E assim sucessivamente, se eu ficar dividindo, até chegar a uma parte onde a gente vai chamar de átomo, né? E nesse pincel é cheio de átomos, pequenas partezinhas, né? Então, pessoal, átomos, moléculas, né? Então, o que é que acontece? Quanto maior a temperatura desse objeto, maior será o quê? O grau de agitação dessas moléculas, desses pequenos pedacinhos que formam matéria. Então quer dizer que tudo no mundo tem, aliás, que toda matéria, tudo que tem massa e ocupa espaço, né, possui essas moléculas? Sim. Vamos supor um objeto, um tubo de plástico, por exemplo. Quer dizer que lá naquele tubo de plástico existe matéria se movimentando? Existe, pessoal. São pequenas vibrações, certo? E quanto maior for a vibração, maior será a sua temperatura. Então, eu posso definir temperatura como o grau de agitação das partículas, das moléculas, certo? Ou então, posso dizer o quê? Que é a soma da energia cinética de todas aquelas partículas é considerado o quê? A energia térmica. A temperatura daquele objeto está relacionado com a energia cinética das moléculas, com os movimentos. Se aquelas partículas se movimentam mais rápido, então significa o quê? Que a sua temperatura aumentou. Se ela passa a se movimentar mais lentamente, significa que a temperatura diminuiu, né? Então vamos lá. A temperatura de um objeto é uma medida de seu estado térmico. Quanto mais alta a temperatura, mais intenso é o movimento das partículas. Quanto mais baixa a temperatura, menor o movimento das partículas. Bem, é o que a gente já acabou de falar, né? Ele traz até um exemplo aí para vocês nesse slide, onde tem uma vasilha, ele mistura água quente com água fria. Quando são misturadas duas substâncias de temperaturas diferentes, a substância quente cede energia para a mais fria. Ou seja, então, pessoal, como é que funciona?
Não é o corpo frio que cede calor para mais quente, e sim a quente que cede calor, né, que transfere calor para quem tiver mais frio. Por exemplo, se eu tiver duas esferas aqui, ó, dois pincéis, por exemplo, como estes. Se eu tiver um pincel mais quente, vamos botar o preto aqui, ó. Deixa eu pegar o outro vermelho aqui. Então eu tenho esse pincel aqui que está mais quente e esse aqui que está mais frio. Então no caso, ó, se eu juntar eles dois, o que é que vai acontecer? Esse pincel mais quente aqui vai ceder calor para esse outro aqui, ó, certo? Esse aqui vai aumentar a temperatura. Esse vermelho aqui, ó, por estar cedendo energia térmica para o preto, o que é que vai acontecer com ele? Esse aqui vai esfriar e esse aqui vai esquentar, certo? Até ele chegar a um determinado equilíbrio térmico, onde todos os dois estejam à mesma temperatura, certo? Então, continuando aí, ó, que é justamente esse exemplo aí que ele diz o quê? Água quente se misturando com água fria vai se formar água morna. Lembrando, ó, a energia térmica se movimenta como? Do mais quente para o mais frio, certo? Até que esse movimento ele continua? Não, ele cessa, ele para a partir do momento que o pincel que está mais quente possui a mesma temperatura, aliás, atinge a mesma temperatura do que estava mais frio. Ou seja, os dois, esse processo de transferência de calor vai parar quando os dois estiverem a uma mesma temperatura, certo? Ó, sendo assim, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, aquele que tem temperatura, justamente o que eu acabei de falar, né? Ó, aquele que tem temperatura mais alta transfere energia térmica para o que está mais frio, até que a temperatura se equilibre. Quando isso acontece, o sistema formado por esses dois corpos entra em equilíbrio térmico, ou seja, fica com a mesma temperatura. Essa energia térmica, que é transmitida de um corpo para outro pela diferença de temperatura entre eles, é chamada de calor. Portanto, calor é a energia trocada por diferença de temperatura. Então vamos lá, pessoal. Ó. Vamos diferenciar temperatura de calor, né? Há uma diferença. Temperatura é o grau de agitação das partículas, né? Quanto mais quente, maior esse grau de agitação. Quanto mais frio, menor, certo? E o que é o calor? O calor, pessoal, é a energia térmica em transição. Por exemplo, o calor acontece quando eu tenho um objeto mais quente e um objeto mais frio. Essa transferência de calor do objeto mais quente para o mais frio, aliás, essa transferência de energia é o que a gente chama de calor, certo? Então quer dizer que se esses objetos tiverem a mesma temperatura, não vai haver calor entre eles? Não, porque não vai haver o que? Transferência de energia. Ou seja, o calor só existe quando há uma transferência de energia, certo? Medindo a temperatura. Para minimizar erros e impressões da sensação térmica na medida da temperatura de um sistema, foram desenvolvidos instrumentos chamados termômetros. Vários termômetros utilizam uma escala termométrica que é definida com base em dois importantes fenômenos: fusão, o ponto de derretimento do gelo, e ebulição, o ponto de fervura da água ao nível do mar. Esses fenômenos constituem os pontos fixos da escala. O que muda de uma escala para outra são os valores de temperatura atribuídos aos pontos fixos e a quantidade de divisões, geralmente chamada de graus. Bem, o que é que ele quer dizer aí, pessoal? Que um termômetro, seja ele qual for, ele vai ter dois pontos fixos. Um primeiro ponto é o ponto de fusão, né? Que é onde o quê? Qual é o ponto de fusão? É onde a água se torna gelo, certo? Aliás, aonde o gelo vai se tornar água. E o ponto de fusão é onde a água vai, de ebulição, aliás, é a temperatura onde a água passa a se transformar em vapor, certo?
Para a gente entender melhor essa questão das medidas de temperatura e dos instrumentos, a gente vai para a luz agora, certo? Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês anteriormente, né? Para a gente rever e melhorar essa ideia do conceito de temperatura, eu vou colocar as fases da água aqui, ó, do solo, né? Vamos supor que seja da água, né? Se eu tiver um recipiente aqui, ó, com gelo, ele está a uma temperatura o quê? Menor. Se ele está a uma temperatura menor, o grau de movimento dessas partículas aqui, ó, é o quê? Bem menor, certo? Porque ele está a uma temperatura baixa, né? Ou seja, o movimento dessas partículas é bem pouquinho, ó, se movimenta pouco, ó, certo? Quando eu insiro energia térmica aqui, ó, calor aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu injeto aqui calor, esse gelo vai derreter e vai se transformar em água, né? Vamos lá, ó, fazer um recipientezinho aqui com água. O que acontece com esse recipientezinho aqui com água? As partículas aqui, ó, já começam a ter um grau de liberdade maior. Elas já começam a se movimentar com maior velocidade também. Ou seja, nessa parte aqui, quando o sólido se transforma em líquido, as moléculas já possuem um grau de liberdade maior, passam a se movimentar com uma velocidade maior, certo? E no vapor, ó, vou colocar aqui, ó, o grau de liberdade das partículas é maior do que o na água, né? E sua energia cinética também é maior, certo? No vapor, vamos colocar aqui dentro de um balão. Pronto, ó. Aqui as partículas se movimentam lentamente, aqui um pouco mais rápido e aqui já mais rápido ainda. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu adicionei o quê? Calor, né? Aumentei a temperatura. Então, o grau de agitação das partículas foi o quê? Aumentando com o passar do tempo, certo? Com relação às medidas, né? As medidas, pessoal, são calculadas por termômetros. Geralmente, esses termômetros utilizam o ponto de ebulição da água, o nosso, né? O Celsius. O ponto de ebulição da água e o ponto de fusão. Tá aqui que seja 0, que é o fusão. E aqui é ebulição. Vou colocar assim. Então, estou colocando aqui, pessoal, as outras escalas, né, as outras formas de medir a temperatura. É 32. E aqui é 270, aqui é 0. 212. Por último, Fahrenheit, Kelvin, que é 273 e aqui é 373. Certo? Então, pessoal, existem 3 escalas para poder mensurar a temperatura. O que a gente utiliza no cotidiano é o grau Celsius. Né? Quando a pessoa diz assim, você está com febre, você está com 39 graus. 39 graus, graus o quê? Graus Celsius. Certo? Como é que funciona essa mensuração? A gente tem uma escala de 0 a 100, ó,
certo? Onde 100 representa o quê? O ponto de ebulição da água. O que é esse ponto de ebulição? É quando a água está no seu estado líquido, tá aqui, ó, líquido, e passa para o gasoso, certo? Esse processo aqui, quando ele passa do estado líquido para o gasoso, a gente chama de ebulição, certo? E o que é fusão? É quando o líquido passa do seu estado sólido, aliás, é quando a água, né, passa do seu estado sólido para o líquido. Isso acontece quando? Quando ele está a uma temperatura de 0 graus. Ou seja, e o restante da temperatura aqui, pessoal, vai ficar o quê? Variando suas escalas, né? Vai de 0 a 100. Ó. Já utilizando outras escalas, aqui é a Celsius, que a gente é acostumado a utilizar aqui. Temos também a Fahrenheit. Ó. A Fahrenheit já é diferente. 32 graus Fahrenheit, 32 Fahrenheit, ó, é o ponto de fusão da água. Não é mais 0, é 32, certo? E o ponto de ebulição da água já vai ser o quê? 212, ao invés de 100. O que é que vai mudar também? Pessoal, percebam que de 0 a 100 existe 100 espaçozinhos, né? 0,1, 0,2, tal, 100 espaços. Ó. 100 tracinhos aqui, ó, que é como a gente pode mensurar, ó, 100 tracinhos, certo? Já aqui, ó, ele vai ter mais de 100 tracinhos, né? Ó. Vamos fazer a conta, ó. 212 menos 32. 2 menos 2, 0. Corta um aqui, né? Ó. Vem um para cá. 11 menos 3, 9. E chamo aqui, ó, 180. 9 não, 8, certo? Então aqui, ó, vai ser o quê? Aqui vai ter o quê? 180 espaçozinhos assim, ó. E o que é que isso vai diferenciar de um para o outro? Do Fahrenheit para o Celsius? Porque o Celsius, pessoal, ó, aliás, o Fahrenheit ele vai ser mais preciso que o Celsius. Por exemplo, vamos supor que o Fahrenheit do Celsius só tem aqui do 10, ó, 10 graus, e aqui do 11 graus, ó, certo? Aqui não está marcando 10,5, não tem como marcar, tá vendo? Então, ou ele é 10 ou ele é 11. Ele não pode ser 10,5, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, ó, o Fahrenheit já vai ser mais preciso, porque entre o 10 e o 11, ó, já existe o quê? 2 tracinhos, ó. Então, ele pode ser 10,4, 10,8, certo? Ele já pode ter uma precisão maior. Essa é a diferença. Então, ó, graus Celsius vai de 0 a 100, Fahrenheit de 32 a 212 e Kelvin de 273 até 373. Isso, pessoal, levando em consideração quem? O ponto de ebulição e de fusão da água, certo? Essas partes aqui, ó. E o interessante que a gente vai ver são e o mais interessante para vocês verem são o quê? São as transformações de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Kelvin e vice-versa, né? Transformar, por exemplo, 32 Fahrenheit equivale a quantos Celsius? A 0 Celsius, né? E vice-versa, qualquer temperatura, por exemplo, 200 Kelvin equivale a quantos Celsius? Ou vice-versa, certo? Então é isso que a gente vai aprender agora. Então, pessoal, para a gente fazer as transformações de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, ou vice-versa, né? Vamos sempre utilizar essa tabelinha aqui, ó. Então é importante vocês aprenderem ela, certo? E lá sempre caem essas questões de transformações, certo? Vamos resolver um exercício extra aqui para a gente, ó. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Ou seja, ó, na escala Fahrenheit, ó, Fahrenheit, tá aqui no Celsius. No Celsius é X. Ele disse que na escala Fahrenheit, quando ele desceu lá, um viajante, né, ó,
em uma viagem, um viajante desembarca em uma determinada região, em Londres, e sua escala em Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura em escala Celsius. Ou seja, se é o quíntuplo, ele é 5 vezes maior. Ou seja, se Celsius for um valor X, em Fahrenheit vai ser 5x. 5 vezes maior. Isso pelo que ele está me dizendo, né? Isso é na questão. Então, o que é que ele quer saber? Essa temperatura é de... Ele não me falou a temperatura. Vamos lá. Então, vamos comparar aqui, ó. Ele disse que a temperatura em uma determinada região é 5 vezes maior do que a outra. Isso levando em consideração quem? O Celsius. Então, que temperatura é essa? Comparando a escala Celsius com a Fahrenheit. Ou seja, ele quer saber o valor de quem? O valor de X, né, pessoal? Ó, eu não sei quem é, por isso que ele só disse o quê? Que na escala Celsius é X e na escala Fahrenheit é 5 vezes maior, é o quíntuplo, é 5x. Que temperatura é essa? Ó, se ele fala de Celsius e Fahrenheit, o que é que eu vou utilizar? Celsius e Fahrenheit. Então vamos lá, ó. Eu tenho C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Quem é C? C é X, ó, dividido por 5. Quem é F? F é 5x, menos 32, dividido por 9. Pronto, ó, o que foi que eu fiz? Coloquei o meu valor de Celsius aqui, no canto de C, ó, que é X, o valor do meu Fahrenheit no canto de F, ó, que é 5x. Pronto, agora eu multiplico meio pelos extremos. Então, tenho 9x é igual a 5 vezes 5, 25x. Menos 5 vezes 32. Aí vamos lá, ó, fazer a continha. 5 vezes 32. Tem como fazer de modo mais rápido? Tem. Mas, pessoal, se vocês não estão acostumados a fazer de maneira mais rápida as contas, façam parte por parte. Porque, por exemplo, você se lembrar de como faz isso, da fórmula e tudo, e errar na conta, aí vocês vão se prejudicar por uma coisa mais fácil, né, de resolver, que é só a conta. Então vamos lá, ó. Então aqui deu 25x, ó, 5 vezes 5, 25x, menos 5 vezes 32, vamos lá, ó. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Então deu 160. Então tenho que deixo, o que eu posso fazer, ó? Passo outro x para o outro lado, ó. Então fica 9x menos 25x igual a menos 160. Isso é igual a, tiro aqui, vai ficar 16x menos 160. Isso, ó, menos 16x, porque é 9x menos 25, ou seja, 9 menos 25 é menos 16, certo? Então, x é igual a... Pessoal, para mim tirar esse negativo daqui, ó, basta eu fazer o que? Multiplicar por menos 1, certo? E o que acontece quando eu multiplico por menos 1? Os sinais são invertidos, certo? Como assim os sinais são invertidos? Ó? Quem é negativo vai se tornar positivo e quem é positivo vai se tornar negativo, certo? Vou subir aqui, ó. Então, vamos lá, menos 16x vai ser o que agora? 16x. E 160 era negativo, agora vai se transformar em positivo. Então, x é igual a 160 dividido por 16. Como é que a gente faz isso? Ó? Divide só o de cima com o de baixo primeiro, ó, os números inteiros. Ó. 16 dividido por 16, 1. Eu repito o zero. 10. Ah, então quer dizer que esse meu grau, ó, que esse meu x aqui é quanto? 10 graus Celsius, certo? Que é minha alternativa B, aí no exercício complementar de vocês. Então, resumindo, como é que a gente faz para resolver a questão? Lembrem-se sempre de colocar essa tabela, certo? De fazer essa tabelinha aí, porque com ela dá para a gente resolver várias questões, né? Depois só é substituir. Se ele quiser Celsius, por exemplo, se eu tiver 30 Fahrenheit, eu quero calcular em Celsius, eu ponho 30 aqui e ponho o x aqui, ó, que é o que eu quero. Se eu quiser em Kelvin,
eu ponho o X aqui e coloco o valor, por exemplo, eu quero saber 20 Fahrenheit equivale a quantos Kelvin, né? Aí eu boto 20 Fahrenheit, coloco aqui, ó, 20, e aqui eu coloco o quê? X, ó, que é exatamente o que eu quero saber, que é em Kelvin. Certo? Então, pessoal, o próximo exercício aí diz o seguinte, ó, a temperatura é uma grandeza física que mede, está perguntando, né? Então vamos lá, só ele está perguntando na realidade ele está perguntando só a definição da temperatura. Ó, o item A já, ó, o grau de agitação das partículas, certo? Que é temperatura? É a mensuração do grau de agitação das partículas, certo? Não é calor, nem mede calor, ó, nem mede pressão, nem volume, nem densidade, certo? O que é que a temperatura faz? Ela mede o grau de agitação das partículas. Bem tranquilo essa, né? Então vamos relembrar o conceito de calor. O que é calor? É energia térmica em transição, passando de um corpo para outro. Reforçando, né? E o calor, como é que ele acontece? Ele vai do corpo mais quente para o mais frio. Ele vai do mais quente para o mais frio, ou seja, é o fluxo aqui, ó. Aqui existe fluxo, ó, de energia, do mais quente para o mais frio. Como assim que se dá essa energia? Pessoal, vamos supor que aqui, ó, que seja uma água, supondo, né? E aqui eu tenho outra água mais fria. Nessa água aqui que está mais fria, as moléculas estão se movendo mais lentamente, certo? Mais devagar. E aqui não, ó. Nessa água que está quente, elas já estão rápidas, ó, certo? Então o que é que acontece? Quando eu misturo essa água quente com essa água fria, o que é que acontece? Essas moléculas daqui, ó, começam a se chocar com as outras moléculas da água fria, fazendo com que a outra molécula se movimentem de maneira mais rápida, aumentando assim sua temperatura. Então, só para a gente relembrar, né? Temperatura, grau de agitação das moléculas. Calor é o fluxo de energia que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Nesse próximo exercício aí, nós já temos uma questão de transformação, certo? Ó, transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Ou seja, primeiro ele quer que a gente transforme 25 Celsius em Fahrenheit. Então vamos lá, ó. 25 Celsius, ó, vai pagar aqui, ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então vamos lá, ele quer que eu transforme primeiro o quê? 25 graus Celsius para Fahrenheit. Então vou utilizar essa parte aqui, ó, né? Então eu tenho 25 dividido por 5, né? É igual a Fahrenheit, que é o que eu quero saber, menos 32 dividido por 9. Então vamos lá, 9 vezes 25. Também poderia fazer aqui de maneira mais rápida? Sim, eu só vai fazer 10 vezes 25 dá 250 menos 25. Seria o quê? 225, essa conta, ó. Mas caso vocês não saibam, aí a gente vem para cá, ó. 9 vezes 25. 9 vezes 5, 45. 2 vezes 9, 18. 19, 20, 21, 22. Ó. 225, certo? 225. 5 vezes F menos 5 vezes 32. Aí de novo, se você não sabe, a gente vai e faz a continha aqui, ó. Fazer só mais uma vez, ó. 5. Tem um jeito mais fácil aqui? Tem, ó. 3 vezes 5, quanto é? 15. Então aqui no caso daria 30 vezes 5, daria 150. Mais 2 vezes o 5, 10, seria 160. Mas vamos lá montar aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Ó. 160.
certo? Então vamos lá, ó. 160 está negativo aqui, ó, está subtraindo, vai para o outro lado como? Positivo, né? Então temos 225 é igual, 225 mais 160 é igual a 5F. Então vamos somar, 225 mais 160. 5 mais 0 é 5, 6 mais 2 é 8, 1 mais 2 é 3, dá 385, ó, Fahrenheit é igual a... Está multiplicando? Vem para o outro lado como? Dividindo, ó. Então é o que? 385 dividido por 5. Vamos lá, ó. 3 dá para dividir por 5? Não. Então vou pegar quem? 38, né? Então vamos multiplicar o 5 por um número mais próximo de 38. Seria quem? O 7, né? 7 vezes 5 daria 35. Sobraria 3. Vai quem? 5 agora para baixo. Então nesse caso, em Fahrenheit equivale a 77 graus. Ou seja, Fahrenheit aqui, né? Graus Fahrenheit. Ou seja, 25 Celsius equivale a 77 Fahrenheit, certo? E agora ele pediu o que mais para a escala Fahrenheit e em seguida converta para a escala Kelvin. Ou seja, eu vou fazer o que? Transformar esse meu Fahrenheit agora, ó, em Kelvin. Então vamos lá, ó. Fahrenheit e Kelvin. Então vou usar essas duas partes aqui, ó, essa aqui e essa daqui, ó. Então, quanto foi que deu Fahrenheit? 77. Menos 32 dividido por 9. Isso é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5, ó. Certo? Multiplico. Normalmente, ó, antes de multiplicar, eu posso fazer logo essa subtração aqui, ó. Posso, né? Porque vai facilitar minhas contas. Então aqui, ó, 77 menos 32. Vou fazer aqui desse lado, ó. 77 menos 32. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 6. Oh, 6 não. Errei. 4. 45. Então aqui fica 45 sobre 9 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Multiplica agora sim, meio pelos extremos, ó, dá 5 vezes 45, ó. 5 vezes 45. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Com mais os dois de cima, 22, ó, dá 225. É igual a 9K, 9 vezes K, 9K. Menos 9 vezes 273, ó. 9 vezes 273, ó. 3 vezes 9, ou 9 vezes 3 é a mesma coisa, vai dar 27. Né? 7 vezes 9, 63, 64, 65, ó. 65 onde baixo. 2 vezes 9, 18, com mais 6, 24. Então vai dar 2.457, ó. Certo? 2.457. Aí o que é que eu faço agora? Está subtraindo, vem para o outro lado como? Dividindo. Ou somando. Então vai ficar 225 mais 2.457. Isso é igual a 9K. Somando esses dois, ó. 2.457 mais 225. Aqui vai dar 12. 7 mais 5, 12, certo? 1 mais 5, 6, 7, 8. 4 com 2, 6. Baixo o 8. Dá
2.682, certo? Aí eu vou dividir por 9. Eu fiz só pagar a conta aqui, ó. Tem um jeito mais fácil de resolver isso aqui, ó. Pessoal, para não ficar essa conta muito grande, ó, eu posso logo simplificar aqui, ó. Agora o que eu vi. Como? Vamos parar por aqui, ó. Daria certo aqui também? Daria o mesmo resultado, não tem problema. Mas a gente pode diminuir essa conta. Deixa eu mostrar isso para vocês, ó. Quanto é 45 dividido por 9? 5, certo? 5 vezes 9, 45. Então aqui daria quanto? 5, ó. Então não precisaria dessas contas todas, ó. 5 igual a K menos 273, 3 sobre 5, ó. Então ficaria 5 vezes 5, 25. Igual a K menos 273. Está subtraindo, vai para o outro lado como? Somando, ó. Então fica K igual a 273 mais 25. Aqui, 5 mais 3, 8. 7 mais 2, 9. Então vai dar 298 o quê? Kelvin, né? Pronto. Então, meu primeiro resultado aqui, ó, graus Kelvin. Então, meu primeiro resultado deu 77 e o outro 298. Vamos verificar se tem algum item com esses valores, né? Vamos lá. 25, certo. O item C, ó, 25 Celsius, 77 graus Fahrenheit e 298 Kelvin, certo? Ó, também é interessante, pessoal, vocês prestarem atenção na leitura da questão. Como assim? Ó? Transformando a temperatura de 25 Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin. Ou seja, ele não pediu para me fazer a conversão de Celsius para Kelvin, certo? Ele queria que eu fizesse primeiro o quê? De Celsius para Fahrenheit e depois de Fahrenheit para Kelvin. E não de Celsius para Kelvin, certo? Ó, ele pediu primeiro o quê? De Celsius para Fahrenheit, depois de Fahrenheit para Kelvin, né? E não pediu o quê? Foi que ele não pediu de Celsius para Kelvin. Ele queria que eu fizesse esse passo a passo, que eu transformasse primeiro para Fahrenheit e depois para Kelvin, e não diretamente de Celsius para Kelvin, certo?